Cupins são usados para encontrar minas de ouro. Normalmente, são encontradas por geólogos, usando técnicas como geoquímica e geofísica. Mas agora eles estão recebendo uma mãozinha dos entomologistas biólogos especializados em insetos. Entomologistas australianos descobriram que cupins e formigas são excelentes indicadores da existência de minas de ouro e outros minerais. No primeiro teste da nova técnica, um cupinzeiro com uma concentração anormal de ouro indicou a existência de um grande depósito aurífero, até então desconhecido, no subsolo do local. Assinaturas minerais. Estamos usando insetos para ajudar a encontrar ouro e outros depósitos minerais. Estes recursos estão se tornando cada vez mais difíceis de encontrar porque grande parte da paisagem australiana é coberta por uma camada de material erodido que mascara o que está escondido nas profundezas, disse Aaron Stewart, do Centro de Pesquisas CSIRO. Mas nada fica escondido dos cupins e formigas que escavam profundamente abaixo da camada erodida, alcançando estratos que revelam traços daquilo que está escondido ainda mais abaixo. E, para a sorte dos mineradores, eles trazem essas assinaturas minerais para a superfície. A expectativa dos pesquisadores é que a análise química dos cupinzeiros e formigueiros, e mesmo dos insetos, evite as caras e frequentemente infrutíferas perfurações de sondagem que são feitas em busca dos minerais no subsolo. Afinal, os insetos já fizeram toda a perfuração e trouxeram os testemunhos de sondagem para a superfície. Cálculos de ouro. O Dr. Stewart demonstrou também que os insetos trazem a assinatura dos metais presentes no solo bem impressa em seus corpos. Nós descobrimos que os metais se acumulam no sistema excretor dos cupins, diz ele. Ainda que os insetos não concentrem metais em seus corpos, eles se livram ativamente dos metais em excesso. Este processo se revela pela formação de pequenas pedras, muito parecidas com as pedras nos rins das pessoas. Esta descoberta é importante porque essas excreções são uma força atuante na redistribuição dos metais próximo à superfície, explicou Stewart, e um indicador muito forte de que algo valioso pode estar se escondendo por debaixo dos cupinzeiros. Os resultados deverão atrair a atenção de cientistas de outras partes do mundo, sobretudo em países ricos em minerais como o Brasil e a África do Sul. Com o sucesso inicial da técnica na Austrália, pesquisadores ao redor do mundo já começaram a adaptar os métodos para suas próprias realidades geológicas. No Brasil, por exemplo, regiões como o Pará e Minas Gerais, ricas em depósitos minerais, estão sendo estudadas com a ajuda desses pequenos aliados subterrâneos. Entomologistas e geólogos brasileiros estão desenvolvendo parcerias para mapear cupinzeiros e formigueiros em áreas com potencial mineral. A ideia é simples. Ao coletar amostras de solo, excreções e até partes dos corpos dos insetos, os cientistas podem identificar a presença de ouro, cobre, níquel e outros metais, sem a necessidade de intervenções destrutivas no meio ambiente. Além disso, essa técnica representa uma revolução no custo-benefício da prospecção mineral. Perfurações de sondagem são caras, demoradas e muitas vezes resultam em locais improdutivos. Com a análise entomológica, as chances de sucesso aumentam significativamente, guiando os mineradores com mais precisão. É como se os cupins fossem pequenos geólogos trabalhando gratuitamente para nós, brinca a pesquisadora brasileira Luciana Mendes, da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Eles já fazem o trabalho pesado, escavando profundamente e trazendo à tona fragmentos valiosos. Só precisamos aprender a ler essas pistas. Enquanto isso, empresas de mineração estão começando a investir na formação de equipes multidisciplinares, unindo biólogos, químicos e engenheiros de minas.
O futuro da mineração pode estar mais próximo da biotecnologia do que jamais se imaginou. E tudo isso graças à incansável atividade de criaturas que, até então, eram vistas apenas como pragas. Com o avanço das pesquisas, surgiram até startups especializadas em bioexploração mineral. Essas empresas estão desenvolvendo kits portáteis que permitem a análise química instantânea de cupinzeiros e formigueiros em campo. Basta recolher uma pequena amostra do material ou até mesmo dos insetos e em poucos minutos é possível saber se há indícios de metais nobres no subsolo. Alguns desses kits utilizam espectrometria de fluorescência por raios X a XRF, adaptada a equipamentos compactos, ideais para expedições em regiões remotas. E o mais impressionante, certos modelos são capazes de detectar vestígios metálicos a partir de secreções dos próprios insetos, como fezes ou estruturas do sistema excretor, sem causar nenhum dano aos animais. O papel dos insetos como bioindicadores agora começa a ser reconhecido também em projetos ambientais. Como esses organismos reagem a alterações químicas do solo, podem indicar a presença não só de metais valiosos, mas também de contaminações como mercúrio ou arsênio, uma preocupação recorrente em áreas de mineração informal. A abordagem tem chamado a atenção até da indústria de tecnologia verde. O uso de cupins e formigas como guias para mineração seletiva e de baixo impacto pode ser um divisor de águas. Em vez de explodir montanhas ou devastar florestas, os mineradores do futuro podem simplesmente seguir as pistas deixadas por um formigueiro ou cupinzeiro. Aaron Stewart, pioneiro na técnica, acredita que o método pode se expandir para a exploração de terras raras, elementos cruciais para a produção de baterias, painéis solares e equipamentos eletrônicos. Estamos só arranhando a superfície, literalmente, afirma ele. A natureza já conhece os segredos do subsolo. Nós só precisamos aprender a escutá-la. E talvez no futuro, drones autônomos equipados com sensores de bioquímica e inteligência artificial possam vasculhar vastas áreas, mapeando automaticamente os cupinzeiros e processando os dados em tempo real. Imagine a mineração guiada não por detonações, mas por algoritmos e insetos. Com o sucesso crescente dessa técnica, uma nova geração de cientistas e exploradores começou a surgir: os bioexploradores. Diferente dos geólogos tradicionais, esses profissionais carregam lupas, pipetas e sensores portáteis no lugar de picaretas. Eles não precisam romper a terra com máquinas pesadas, apenas observar o comportamento dos insetos e analisar os sinais que a natureza já oferece. No Cerrado brasileiro, por exemplo, expedições piloto têm mapeado centenas de cupinzeiros com resultados promissores. Em alguns casos, a presença de ouro ou ferro foi confirmada com precisão surpreendente, revelando depósitos inteiros escondidos sob áreas que antes passariam despercebidas aos olhos humanos. E então surge a pergunta que muitos já estão fazendo: será que estamos à beira de uma nova revolução na mineração?